Bom dia, meus amigos. Hoje, 30 de novembro, sábado, já estamos com 32 graus. Ontem eu liguei o ar, não adiantou nada, fez muito barulho, o vídeo ficou com aquele barulho de ar-condicionado, mas vamos lá. Eu estava pensando uma frase que eu vi na internet, está escrito em inglês, né? No future, que quer dizer sem futuro. Então vamos trabalhar com esse tema, porque às vezes a gente olha para a nossa vida assim, fica pensando assim, gente, será que ainda eu tenho futuro? Né? A idade já chegou, quando a gente é novo a gente não pensa nessas coisas, né? Mas depois que a idade chega, você começa a pensar, tá? Então vamos lá, no future, ou sem futuro. Eu fiz essa frase aqui há muitos anos e ela diz assim: cuidado com o ufanismo hipócrita, com o discurso de falsas ilusões, de paz e vanglória de grupos, arrogando a si méritos extraordinários. Tá? Olha o que o texto de Tessalonicenses 5:3 fala a respeito do que eu acabei de falar para vocês. Se você não conseguiu compreender bem a fala, você volta o texto depois, o vídeo depois e dá uma lida. Olha o que Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 5:3 diz. Ele fala exatamente o que esses grandes líderes do mundo falam, que vai haver um momento de paz, que eles vão acabar com a guerra, que vai fazer isso e aquilo outro, né? E a porta do meu quarto abriu ali e o barulho vem. Espero que não venha, entendeu? Mas eu não vou cortar o vídeo aqui não. Diz assim o texto, 1 Tessalonicenses 5:3: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Percebeu? É uma promessa. De modo nenhum escaparão, tá? Então vamos falar de uma coisa que vai fazer você ficar sem futuro, tá bom? No future. Quanto ao medo e o ódio, eles andam juntos. E o alvo deles são os irmãos e você, principalmente, tá? Isso é uma pequena amostra quando o amor não é aperfeiçoado. Repare esse detalhe, aperfeiçoado. Mas não é o amor que tem que ser aperfeiçoado, ele está falando aperfeiçoado em você, porque o amor em si, ele já é perfeito. Mas ele precisa você tem que se enquadrar nele, entendeu? Então tem que batalhar todo dia, porque a sua carne é uma carne que está em decomposição espiritual. Está escrito isso em Romanos 8:20, pena que a palavra ali é vaidade, mas no original eu já falei para você, né? É matoites, ou matatoites, não falha a memória, tá? Aqui na minha praça que tem aqui, eles estão reformando o jardim, e a prefeitura está fazendo um barulho de serra tremendo. Espero que vocês não estejam ouvindo, tá? Aperfeiçoando os próprios irmãos. Fecha aí para mim. É como dar um tiro no próprio pé. Não é razoável viver em tormento. Não é, tá? Em 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo. Olha só o que ele está falando. No amor não existe medo. Se você recebeu o amor de Deus, para que ter medo? Tem gente que tem medo de namorar, tem medo de se casar, entendeu? Ou tem gente que prefere ficar no anonimato, cheio de medo, prefere ir para um lugar bem distante para ficar longe do pecado, como se isso fosse possível. Não é possível. Entendeu? Aonde você for, lá estará o pecado. Tá? Quando eu falo de pecado, eu não estou falando de coisas erradas que você faz. Estou falando de um estado
estado de decomposição que já existe em você desde que você nasceu. Você precisa diferenciar pecados no plural e pecado no singular. E a palavra pecado em latim, pecus, quer dizer pé torto. Entendeu? E a palavra pecado no grego é hamartia, significa errar o alvo. É quando o arco e flecha, né, naqueles campeonatos de arco e flecha, o sujeito errava o alvo, aí o juiz falava hamartia, ou seja, ele não acertou o alvo. E o nosso alvo deveria ser quem? Deus. Lembra que eu já falei aqui? Nós deveríamos ser teocêntricos, centralizar Deus, mas nós somos o quê? Antropocêntricos. Nós centralizamos o homem, tá? Então, vamos deixar claro, no amor não existe medo. Se você tem amor, não tem por que ter medo. Né? Até nas coisas mais banais. Você pode passar em frente ao cemitério que nenhuma alma penada vai te pegar, tá? Então vamos lá. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Repara que ele fala aqui, o perfeito amor. Quer dizer, o amor de Deus é perfeito. Não é esse amor de sentimentalóide, amor de ser humano. Não é o amor eros, simplesmente. Não é um amor de amiguinho, de troca de figurinha, não. É o amor de Deus, o perfeito amor, tá? Ora, o medo, olha o que o medo produz. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Percebeu? Que a coisa é clara? Não adianta você tampar o sol com a peneira. Não adianta você falar assim, eu amo tanto meus familiares. Você não está fazendo mais do que obrigação. Entendeu? Não fez nada além. O próprio Jesus falou sobre isso. Entendeu? Eles estão fazendo para eles mesmos. Eles já receberam o seu prêmio. Quando fala prêmio, galardão, não tem nada a ver com o céu, tá, gente? Está falando o seguinte, já receberam as suas honrarias. Tenta trocar a palavra galardão por honrarias. Por alguém bateu continência para ele, entendeu? Alguém deu crédito para ele. Ele já está com os créditos na sociedade. É isso que ele está dizendo. Tá bom? Porque lá no céu, irmãos, não é possível as pessoas serem diferentes umas das outras. Todos são iguais. O único que vai ser ali diferente e maior do que todos é Jesus Cristo. Tá bom? Então não é aperfeiçoado no amor. Agora apareceu um carro de som lá embaixo. Entendeu? Em 1 João 4,20 diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Gente, você precisa de estudar teologia para entender um versículo desse? Você já percebeu como que o ser humano ele tem uma facilidade tremenda de odiar os outros? Basta você não concordar com a opinião ideológica dele. Acabou. Entendeu? Se você não concordar com a opinião dele, você vira inimigo dele. Não é, as coisas não são assim não, irmãos. Por causa de um pecado desse, você já tem um estado em pecado, mas por causa de um pecado desse que é invisível, ninguém sente, só você sente no seu coração. Ninguém está vendo. Você não é com o céu. Percebeu? Que o negócio é muito mais complicado do que você imagina. Você cometer um pecado desse é mais sério do que você cheirar uma carreira, né, daquela coisa branca. Entendeu? Porque ele é invisível. Aquela coisa branca lá tem gente vendo. E se você for pego com aquilo, você vai preso. E com razão, né? Bom, no caminhar da vida, a máxima é simples assim: no frigir dos ovos, todos serão julgados, tanto pelo que fizeram de bom, como de ruim. Comece fazendo, sabe o quê? Temendo a Deus. E aí você temendo a Deus, você passa por cima dessas coisas todas. Olha o que diz em 1 Coríntios 6,12. Diz assim: todas as coisas me são lícitas. Eu gosto demais desse texto. Ele não falou, isso pode e isso não pode. O que você ouve mais na igreja? Isso pode, isso não pode. Não, o texto está dizendo aqui, ao contrário do que as igrejas falam.
todas as coisas me são lícitas, mas ele completa o texto dizendo o seguinte, ó, mas nem todas me convêm, ou seja, é lícito, você pode fazer, mas não convém. É igual na época do apóstolo Paulo, as carnes que eram sacrificadas aos imperadores, entendeu? Eram depois levadas para o açougue. Então ele dizia o seguinte, não pergunte, está escrito isso na Bíblia, tá? Lá em Coríntios, não pergunte de onde veio aquela carne, porque se ele falar que aquela carne veio do sacrifício do imperador, e você comprar, e algum irmão ver, você vai escandalizar o irmão, porque você está comprando uma carne amaldiçoada. Mas, se você não perguntar, entendeu? Simplesmente você compra uma carne, que ali é uma carne, você vai comer e acabou. Entendeu? É igual, vou dar um exemplo aqui. Nós somos capixabas, né? Mas a nossa cultura aqui é fazer muqueca capixaba, né? O resto é peixada. É assim que o capixaba fala. Mas lá na Bahia eles fazem o tal da acarajé, que é bom pra caramba. Né? Eu vou chegar para a pessoa e perguntar para ela assim, vem cá, você ofereceu isso aí a alguma entidade, alguma coisa? Se ela falar que sim, eu não vou comer. Entendeu? Mas eu vou perguntar para quê? Eu quero comer o produto que está ali. Está entendendo, irmãos? Isso é ensinado pelo apóstolo Paulo. Seja livre. Não fica colocando caraminhola na cabeça não, porque o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. Todas as blasfêmias, prostituições, essa coisa de ódio que tem o ser humano, já percebeu que ele tem prazer em odiar, prazer em se sentir poderoso contra o outro? Por quê? Porque o pecado te massacra todo dia e você precisa superar esse massacre. A única forma de você superar é você pisar em cima daquele que é parecido com você, que é você mesmo. Porque o outro, você só se identifica com o outro, porque quando você olha para o outro, você está se vendo. Tá? Ele fala bem assim, e não me deixarei dominar por nenhuma delas. Delas o quê? Não vou me deixar dominar por nenhuma das coisas que me são lícitas. Por quê? Porque nem todas elas convêm. Gente, isso é óbvio. Não precisa fazer teologia para isso. Basta ler e entender. Ok? Então vamos lá. Em Eclesiastes 12, 14, é um texto grande, mas vamos lá. Demais, filho meu, atenta a limite para fazer livros e muito estudar em enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma de tudo que se tem ouvido, a síntese é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Simples assim. Porque quando você teme a Deus, você não vai fazer determinadas besteiras. É como um casal, por exemplo, né? Por que eu vou ter ciúme ou a pessoa vai ter ciúme de mim? Não, eu primeiro temo a Deus e depois eu vou fazer o quê? O que é certo. Não vou adulterar, né? Não vou fazer outras coisas inconvenientes. Por quê? Porque primeiro eu temo a Deus, guardo os seus mandamentos. As demais coisas vão acontecendo de bom para mim, entendeu? Porque isto é o dever do homem, de todo homem, tá? Olha, é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo, olha só, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Percebeu? Estamos, irmãos, precisando de muitos presentes, de muitas dádivas, de muitas surpresas, sem expectativas, pois a ira e a indignação já estão em execução. E detalhe, sem discriminação, vai passar o rodo em todo mundo. Precisamos de menos pressão, precisamos de mais compaixão. Em Provérbios 21:14 diz assim, o presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Entenderam? Sai de mim saudosismo, tá? O afeto ao passado aumenta a melancolia e oblitera, né,
Se você não saber, se eu não souber o que é oblitera, vai lá no Google, não vou explicar aqui não, tá? E oblitera o futuro, mesmo para quem conhece o último capítulo. E nós conhecemos o último capítulo, não conhecemos? Não é assim que a maioria das pessoas, quando querem ler a Bíblia, elas vão lá no livro de Apocalipse ler. Não vão entender nada. Mas nós já sabemos o último capítulo. Jesus morreu na cruz, ressuscitou e enviou o Espírito Santo, que é o nosso advogado. E é ele que administra o reino que já está aqui. Por isso que ele fala, o reino está entre vós, e vocês não estão vendo. Está entendendo, irmãos? Para de fazer com que a Bíblia seja lida de forma literalmente. Por trás ali tem toda uma mensagem divina. E se você não mergulhar nessa mensagem divina, você simplesmente vai bater com a cara na porta. Ok? Então vamos lá. Quem pode me entender sem julgar ou emitir qualquer juízo de valor? Hoje em dia, nós vemos todo tipo de agressão, por exemplo, aos pais, né, à família, desde a indiferença, o ostracismo e crimes hediondos. Normalmente, quando existe algum homicídio, a polícia vai em cima ou de um parente, ou de um namorado, namorada, alguém que está por perto. Às vezes não é nem o bandido, entendeu? Normalmente a maioria dos crimes são domésticos. Entendeu? Eu já vi uma pregação, há muitos anos atrás, mas tem muitos anos isso, eu com certeza esse número aumentou, que o quarto lugar mais perigoso de se viver hoje no planeta Terra, o quarto lugar é a família. Quarto. E o primeiro lugar mais perigoso de se viver hoje, pasmem, é o ventre materno, por causa dos milhões de abortos que existem. Eu lembro de uma reportagem, muitos anos que eu vi, mas não vou saber onde é que eu vi, mas tem muitos anos isso, que um caminhão tombou, ele foi parado lá na França, isso, e tinha assim centenas ou milhares de crianças abortadas no baú do caminhão. Sabe para onde estava indo o caminhão? Para uma fábrica para fazer sabonete. É duro. Agora você acha que eu moro num lugar central aqui de Vitória, e aqui é um lugar muito perigoso, mas a estatística fala que perigo mesmo é morar no ventre por 9 meses, se é que você vai conseguir, né? E no quarto lugar é a família. Está tudo invertido, tá? Imagine onde vão parar os filhos que fazem tal barbárie, né? Por isso que o opaco é o brilho de muita gente. Olha só, o opaco, suas luzes estão queimando. Provérbios 20 diz: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Vamos de Rubem Alves? Eu gosto demais dele. Olha o que ele diz. Crédito para ele. No silêncio das crianças há um programa de vida. Sonhos. É dos sonhos que nasce a inteligência. A inteligência é a ferramenta que o corpo usa para transformar os seus sonhos em realidade. É preciso escutar para que a inteligência desabroche. Lindo, né? É um poeta, né? Vamos de C.S. Lewis agora? Crédito para ele, eu gosto demais de C.S. Lewis. O fato de que o nosso coração não consegue ser preenchido pelas coisas da terra é a prova que o céu deve ser a nossa casa. Mas ele falou o óbvio e falou tudo. Ok, irmãos? Que o Senhor Jesus ilumine o seu coração, esquadrinhe o seu coração e encaminhe você para o seu lugar, que é para perto dele.
No future, sem futuro, jamais. Nós temos um futuro nos aguardando. Em nome de Jesus. Amém.